Deixa eu falar um pouquinho a respeito da questão da vida, do aparecimento da vida. O universo é bem questionável, dá para a gente ver que dá para ter uma idade de aproximadamente 10 a 13 mil anos, é perfeitamente científico, compatível com a informação que nós temos aí fora. Questão da vida. Existem duas propostas da vida, que vida surgiu ou espontaneamente ou foi criado. Surgiu espontaneamente, de acordo com a teoria da evolução, um único ser vivo produziu toda essa quantidade muito grande de vida que nós temos hoje em dia. Ou seja, a evolução nos apresenta um processo tipo cronológico, ou seja, primeiro matéria inorgânica, depois compostos orgânicos, vida simples e, por fim, vida complexa, que no caso seríamos nós. No caso criacionista, não. A proposta é um pouquinho diferente, é que tanto matéria inorgânica quanto vida complexa surgiram simultaneamente, processo de criação. Nós temos nisto um contexto que é muito interessante, que são algumas experiências. Por exemplo, a questão da experiência de Miller. Miller pegou um aparato, colocou ali dentro alguns elementos químicos, amônia, metano, hidrogênio molecular e vapor d'água, produziu uma descarga elétrica e o que aconteceu? De repente você olha um negócio e tinha algo lá dentro que são aminoácidos. Disto surgiu a ideia de que essa é uma experiência que prova que vida pode ter surgido espontaneamente. O problema é que essa experiência não foi feita nem naturalmente, nem espontaneamente. Exatamente como o criacionista propõe. Ela foi desenhada, foi planejada. Ela prova que vida inteligente consegue transformar matéria inorgânica em compostos orgânicos. Questão da complexidade da vida. O DNA humano é extremamente complexo. Só para você ter uma ideia, cada célula humana tem um DNA. Se nós pegarmos e juntarmos todos esses pedacinhos, nós teríamos mais ou menos uma fita de 2,10 metros de altura. Uma pessoa que tenha mais ou menos 1,75 m e um peso de cerca de 75 a 80 quilos, ela teria cerca de 100 trilhões de células no seu corpo. Junta todos os pedacinhos, todos os DNAs, você teria uma linha fininha que daria para ir daqui até a Lua 550 mil vezes. Isso é o material genético dentro de um ser humano. Para aqueles que acham que isso é simples, eu gostaria de pedir para que realmente você reavaliasse os seus conceitos. É extremamente complexo. Não somente isso, essa complexidade é tal que Michael Denton, no seu livro Evolução, uma Teoria em Crise, disse o seguinte: a complexidade da mais simples célula conhecida é tão grande que é impossível aceitar que tal objeto possa ter sido colocado junto rapidamente por algum tipo fantástico, altamente improvável de evento. Tal fenômeno seria indistinguível de um milagre. O que ele está querendo dizer com isso é que a teoria da evolução nada mais passa do que uma proposta de um grande milagre. Simplesmente um milagre. Só que um milagre sem Deus. Dentro dessa área, nós tratamos nas questões que as pessoas falam de comparações de distâncias genéticas. Deixa eu dar um exemplo bem prático para vocês sentirem um pouquinho a coisa. Foi feito um estudo do citocromo C. Pegaram 47 formas de vida. Uma delas, a cobra cascavel. Quem tem o citocromo C mais parecido com o da cobra cascavel? Da análise feita, nós, os seres humanos. Seria perfeitamente viável dizermos que nós viemos das cobras, o que não é muito difícil de acreditar de uma certa forma. Eu brinco muito com as pessoas quando Jesus disse o seguinte: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Olhando do citocromo C, ele estava perfeitamente correto. Ou seja, quando nós comparamos distâncias genéticas, nós comparamos o que com o que? O todo ou apenas partes? Quando nós vemos a ciência evolucionista, ela compara partes. Comparando-se partes, eu posso comparar o que eu quiser com o que eu quiser. O que nós vemos dentro de estudos sérios feitos na área, por exemplo, de DNA e RNA, como no caso do Dr. Colin Patterson, a proposta deles foi o seguinte: depois de um estudo muito grande feito com formas de vidas, ele disse o seguinte: não existe nenhum traço de evidência a nível molecular para a tradicional sequência apresentada pela evolução, ou seja, vida marinha primitiva, depois peixe, anfíbio, réptil e mamífero. Cada categoria de organismos parece ser quase que igualmente isolada. Por que disso? Essa é a evidência. As mudanças que você percebe são as mudanças que acontecem com o passar das horas.